Olá, eu sou Luciana Avelino e você é muito bem-vindo ao podcast Histórias Reais, o nosso canal de vidas inspiradoras. O tema do programa de hoje é muito inspirador. Ele é sobre as possibilidades e os crescimentos que se pode ter com uma das experiências maiores que a gente tem na vida, que é o intercâmbio. E eu sou a Flávia Presotti, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Vidas Inspiradoras. Para quem ainda não nos segue, é só clicar aqui no YouTube e apertar este sininho aqui embaixo, ó. Apertar o sininho, o todas, se inscrever para receber os nossos episódios mensalmente. Estamos também no podcast Apple, Deezer e Spotify. E como a Lu disse, o intercâmbio, quando ele entra na nossa vida, ele entra realmente para fazer uma diferença enorme de crescimento pessoal e profissional. Se você está aí do outro lado pensando em conhecer algum lugar do mundo, seja para estudar, para conhecer um país, um outro idioma, o momento é agora. Nós estamos aqui com uma entrevistada que vai contar tudinho para você. Isso mesmo, e eu já estou aqui pensando, já estou literalmente viajando se vai ter algum intercâmbio que vai encaixar no meu momento. Eu acho que vai ter. Lu, eu acho que você vai achar um de voluntariado. Já pensou? Voluntariado na sua vida? Não, vai ser tudo Será de que bom. existe? Bom, Existe. isso nós vamos Existe. saber. A nossa entrevistada já está aqui falando que existe. Olha que legal. Sim, já está dando spoiler, né? Spoiler. Olha, nesse episódio nós vamos explorar os desafios, as oportunidades, as lições aprendidas com quem já viveu em 5 países. Conta com uma bagagem de mais de 20 anos de experiência em marketing, recrutamento na educação internacional. É cidadã canadense e é idealizadora da Expo Intercâmbio, feira de intercâmbio, que nesse final de semana acontece em BH, a Cristina Martins. Pois é, mas olha bem, antes de eu se falar com a Cristina aqui, e eu falar também com a Cristina, e ela falar, oi gente, cheguei, e vai falar tudo pra gente, eu quero trazer pra vocês o seguinte, já anota aí, Expo Intercâmbio, pela primeira vez em Belo Horizonte, e é a Cristina que está trazendo, gente. Primeira vez? Primeira vez, Lu. E ela está trazendo, vai acontecer dia 26 agora de abril, de 2 da tarde às 18 horas, no Minas Centro, com entrada gratuita. Pode fazer inscrição pelo Simpla e eu vou também fazer, eu quero ir. pela bio do Expo Intercâmbio. Uhum. Mas Cristina, nada melhor do que você para contar pra gente o que é esse intercâmbio, quem é a Cristina. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Seja bem-vinda. obrigada. Começo como? Quem é você? Quem é você? Você começa do jeito que você quiser. Aqui você pode falar do Expo Intercâmbio. Quem é a Cristina? Eu sou mineira, sou daqui de Belo Horizonte. Realmente já fiz vários intercâmbios. Comecei quando eu tinha 10 anos, morei no Iraque por 1 ano. Esse foi o meu primeiro 1 ano morando fora. Depois eu fiz o high school, morei nos Estados Unidos pelo Rotary, que eu tenho imensa gratidão. E depois eu trabalhei na Disney por 6 meses, que é um programa incrível também. A namorada do meu filho acabou de vir de lá e realmente é encantador. Incrível, eu fiquei mais tempo do que podia, porque eu já tinha terminado a faculdade, mas foi maravilhoso. E voltei para cá, fui morar na Nova Zelândia, tive meu primeiro filho na Nova Zelândia, conheci meu ex-marido, que é brasileiro, tive Bruno lá, depois a gente foi para Samoa, que é uma ilha no Oceano Pacífico. No meio do nada, né? No meio do Não, nada. só um detalhe que ficou assim, Nada. você conheceu seu ex-marido, seu atual marido no intercâmbio? Meu ex-marido. No intercâmbio? Na Nova Zelândia, eu Olha. estava a trabalho. Me interessou, amiga? Não, Oxe, eu só gente, vislumbrei uma possibilidade. Corta assim, né? Vamos voltar. E vamos entender essa história. Eu tenho certeza que ela tá cheia de história pra contar pra gente. Aí morei em Samoa, que foi incrível, uma ilha realmente no meio do Oceano Pacífico. Gente. Não voltei para Minas, morei no sul do Brasil por 10 anos, e aí fui para o Canadá, onde eu fiquei por quase 10 anos, e voltei para agora, voltei para aqui para Minas tem 1 ano. Mas tem assim, uma voltei. pergunta que não quer calar. Por que tanta mudança? E o que te motiva a fazer essas buscas por lugares diferentes no mundo? E eu só me perdi com quantos anos você começou?
Eu comecei com 10, mas Com foi um 10. intercâmbio, entre aspas, em família, porque eu fui acompanhando meus pais, E só né? terminou Não ano terminei passado. ainda, não. Você tá ainda na Tô, vida de eu tô intercâmbio. ainda. Não, aí você Gente, ajuda não no para, morando não. no país, ela vai parar? Não para Poxa não. Eu tô vida. sempre antenada aqui que eu posso Pois fazer. é, mas o que te motivou, assim? Eu sempre tive muita curiosidade e muito interesse por outras culturas. Porque eu acho que quando a gente viaja a turismo, é super interessante, mas você não vive como o cidadão local. E no intercâmbio você vive. Você tem que pegar aquele transporte público. E se você tiver a turismo, você vai evitar. Você vai pegar um Uber, você vai A pegar sua um táxi. rotina, né? É a Você vai rotina. adaptar. Você tem que se adaptar até às regras de uma casa. Se você estiver hospedado numa casa de família, de banho, de costumes, de tudo assim. Então, você vive como se fosse uma pessoa do lugar. E isso é transformador. Mas alguém na sua família já tinha feito, passado por isso, e aí você falou assim, Te eu também instigou, tenho né? essa... É. Te deu vontade de ir? Meu Foi avô terminou os estudos na Alemanha. E isso ele nasceu no século... Nem é no século passado, no século Retrasado. Gente, que legal. assim? Século XVIII? 1800 e... Século XVIII. Foi. Então, a sementinha foi É. com seu avô. Foi a sementinha do meu avô. E todos os meus primos fizeram intercâmbio. Então, quando eu cheguei na idade de fazer o high school, que é o único programa que você tem idade limite para poder fazer, Que porque você qual que é a estava idade? falando, até 18 anos, no máximo 19 ali. Você tem que... que é o ensino médio no exterior, É. né? Ou seja, para fazer um high school, você tem que começar com 16 anos a se Você tem preparar. que começar a preparação Preparar. com 14, 15 ali. 14, 15. Porque você estava falando dessa questão de você querer fazer um intercâmbio agora, não tem limite de idade, você pode fazer qualquer tipo, com exceção do high school, que não tem mais como, Sim. né? Então, assim, eu já sabia que aquele ali seria o caminho natural que eu ia seguir. E abrir portas para você. abrir portas. E já naquela época, todo mundo queria ir para os Estados Unidos. E eu falei, eu não quero para os Estados Unidos, é a minha última opção. Tem Fui um para destino onde? diferente. Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos. Gente, não teve como O primeiro, escapar. né? Aí depois dos Estados Unidos, você morou em quais outros países? Você Aí falou? eu Aí foi. voltei pra cá, comecei a trabalhar na American Airlines quando eu tinha aqui em Confins, depois fui trabalhar na Disney, foi incrível. Aí eu fui pra Nova Zelândia. Aí você montou sua própria agência. Eu fui Como é que- franqueada de uma Ah, agência de sim. intercâmbio, e na época que eu voltei de Samoa e fui para Blumenau, que eu morei em Blumenau, fiquei lá por 10 anos, me convidaram para representar uma escola canadense, para fazer o marketing deles aqui no Brasil. E eu aceitei, e até que acho que foi por isso que os caminhos foram me levando para o Canadá. E a questão da Expo, porque aqui no Brasil a gente tinha uma carência muito grande de feiras tão democráticas quanto a Expo é. Porque a gente tem programas que são oferecidos para todas as idades, todos os destinos e todos os tipos de programa. Quero fazer voluntariado na África do Sul? Tem. Quero estudar italiano e fazer um curso de degustação de Quero vinhos? arrumar um Tem. marido neozelandês. Não! Não Você quer ser recomendo. amiga? Posso juntar tudo num pacote? Fazer, Não realmente recomendo, não trabalhar recomendo. no Oh, meu Deus, eu voluntariado recomendo. e, né, um amor, né? Não precisa ser exatamente lá Sim, nesse sim, país, sim. né? E assim, é Gente. muito incrível, assim, porque a gente chega nas cidades justamente para poder gerar negócios. Então, a gente convida as agências de intercâmbio locais, e aqui a gente vai ter a Central do Estudante, a CI, o STB e a Experimento, que estão conosco nessa, além dos expositores. Então, mesmo que São a gente... quantos expositores? Uns 25 aqui. E do Brasil, Do mundo. do mundo que vão mundo. estar aqui. Gente, São pessoas que bacana. representam instituições que têm sede no exterior, porque é o intercâmbio. Então você vai Sim. conseguir achar o seu programa. Vou, lá. Vai conseguir. Nossa, eu vou demais sábado. Vai, Nossa, é. muito. E assim, ou seja, se você chega lá, você quer fazer um determinado tipo de programa e o expositor não está ali, uma dessas 4 agências vai ter como te oferecer. Eu esqueci de falar da Gap Consulting também, que vai estar, da Vanessa. Que Eles vão também que também é é uma a das quinta agências, agência. quinta Quinta agência. agência, E aí formou esse pool, né? Esse grupo. A gente, e vocês... a gente chega e convida e para gerar negócios para eles. Então, é muito interessante, porque é uma feira a 4 mãos. E é uma feira que aqui em Belo Horizonte está acontecendo pela primeira vez, mas Primeira já vez. aconteceu em No outros país. estados brasileiros, Já, né? a gente já fez Londrina, Maringá, Ribeirão Preto, Santos, a gente já fez E como é que todas está as sendo a cidades. adesão? Excelente. Hoje, Belo Horizonte está com um número maior de inscritos
dada essa antecedência da feira, que acontece daqui a 5 dias, né? É maior do que todas as outras Agora, cidades. uma curiosidade, né? O mineiro tem histórico de fazer intercâmbio? Os estudantes mineiros? Muito. Começa por ela, né? Mas 5 assim, países. comparado ao restante do país, você tem assim alguma... Alguma estatística, né? Não, eu tenho, assim, a gente tem grupos que vão desde Manaus, Belém, Porto Alegre, é muito diversificado. Eu estava recente no interior do Sergipe, então assim... E homens, mulheres, igualmente? Todo mundo. Todo mundo tá... Porque existem diversos tipos de intercâmbio, né? Tem o high school, tem o curso de idiomas, tem o summer camp, que as pessoas aqui em Minas fazem muito. O que de camping, aqueles que eles vão para o camping, é isso? Não necessariamente. Ele chama Summer Camp porque ele viaja para um país do hemisfério norte, na época das férias aqui de julho, então é verão lá. Quanto tempo? Um mês? Normalmente entre 3 e 4 semanas. E aí combina-se o curso de idiomas com as atividades extracurriculares. Então é uma viagem que você aprende muito, mas que também é de turismo. Porque você... porque você vai estar ali conhecendo a cidade, aí tem festas, mas você acorda pela manhã, você vai para a escola. Né? Algum intercâmbio para casais, assim? Tem. Eu e meu marido, por exemplo, queremos fazer tipo qual? E pode ser o curso de idiomas, pode ser o voluntariado, o programa que você quiser. Gastronomia. Existe sim. Todo. Nossa, que Ou legal. seja, personaliza de acordo com o gosto do cliente. Agora, algo mais pessoal, que eu tô, assim, com muita curiosidade também, de momentos que você possa destacar, né, Flávio, como marcantes durante essa sua trajetória de fazendo que, assim, intercâmbio. O novo, ele fascina a princípio, e depois você sente a saudade, e aí você... Vou dar conta, no meu primeiro intercâmbio sozinha, que foi o high school que eu morei nos Estados Unidos, eu tive momentos de ligar para minha mãe e falar, pra mim já deu, já tá bom isso aqui. E ela falou, não aguenta, falta pouco, não termina isso. Te deu força. Eu conheço gente que fez o contrário. O jovem fez isso e a mãe vem, volta. Sou eu agora fazendo isso com meu filho. Mesmo? Uai, como assim, Cristina? Agora nós ficamos curiosos aqui. Não. Como assim? A mulher do mundo, o filho tá lá na China, que eu já fiquei sabendo. Taiwan. Mas fazendo intercâmbio lá? Intercâmbio de um ano. E aí você tá já eu acho que é muito voltar? um trabalho, assim, meu de conseguir ficar longe dele. Aquela coisa, É o filho único? Não. Mas já aconteceu a mesma coisa com o mais velho quando foi pra França. Casa de Não, mas assim, também você aconteceu, mas você também não impede, pelo contrário, você incentiva, não é isso? Não, assim, aí vem esse momento de saudade. Nossa, muito. E aí, eles que não querem voltar mais. Não, o Leonardo, funciona? agora Conta que tá lá, ele tá lá tem 9 meses. Ele volta em junho. Tá quase. Tá quase. E aí, quem tá de parabéns? Eu. Fui uma ótima mãe à distância, segurei minha onda aqui. Mas é complicado, porque quando você vê a fragilidade do seu filho, o primeiro impulso é volta para casa. Claro. E eu não Ou então fiz fazer isso. uma visitinha, eu não fiz pode isso. fazer uma visitinha? Não é recomendável. Não é recomendável. Tem intercâmbios que, inclusive, é proibido até fazer ligação. Mas esse de um ano? Não tem um radical assim? Não, você pode ligar uma vez por semana. Então a menina... Não, só uma vez? Então, peraí. Tem que contar histórias reais. Então, é um caso que eu escutei. Sim. Eu acho que ela queria terminar o namoro. E aí ela falou pro namorado, estou falando sério. E ele não pesquisou. Pois é, menina, ele não pesquisou. Ele falou que acabou o namoro, foi embora pro intercâmbio e que não podia conversar nem com a família. Ué, não foi para nenhum retiro, né? Assim, não, né? eu acho que de silêncio. Foi ela não foi. Não, acho que com o tempo a gente vai evoluindo. Quando eu fiz em 1992, eu ligava para minha mãe, para o meu pai, uma vez por semana aos domingos. Nossa, quando muito pouco. Mas naquela época era eu só sei, telefone, era mais era difícil. caro, a gente se comunicava fácil, por né? cartas. Era mais difícil. Quando o Bruno fez na França, isso foi no início da pandemia, eles também tinham como regra que eu só podia ligar uma vez por semana para ele. Então detesto essas regras. Mas Leonardo agora... regras. Não, você vê Leonardo, eu converso com o Leonardo 4, 5 vezes a regra era por do semana. intercâmbio, Cristina? Então existem as regras, existe. não é que não precisam assim. ser seguidas. Mas assim, existe essa flexibilização de acordo com o tempo. O tempo vai passando, eu acho que as organizações vão ficando mais maleáveis quanto a isso. Me tira uma dúvida aqui. Existem intercâmbios de um mês? Desde uma semana. Então, de uma semana até o máximo, assim, quanto tempo?
Um ano, até mais. Tem pessoas que... Eu, por exemplo, fiz uma pós-graduação que poderia ter durado 2 anos. Eu imigrei para o Canadá através dos estudos. E para ser elegível naquela época, porque hoje as regras já estão um pouco diferentes, eu teria que estudar por assim, eu recomendava era que eu estudasse por 2 anos. Mas tem pessoas que vão fazer um bacharelado. É um intercâmbio de 4, 5 anos, no mínimo. Mestrado, Cristina, doutorado. mas você não respondeu. Fala em 2 momentos marcantes da sua experiência com o intercâmbio. Eu estudei inglês aqui porque, né, cheguei no meu high school. Primeira coisa, a gente sentou todo mundo na mesa e eu daquele jeito assim, né? Parada estática. Onde Fazendo estou, aqui. Né? Eu não sabia, estudei inglês aqui a vida toda. Eu não sabia falar gelo. Eles me perguntaram, se você quer gelo, você aceita gelo? Sumiu a palavra? Sumiu. A gente acha que a gente fala, e aquilo ali, eu falei, eu não acredito. Sabe? E é uma palavrinha tão simples. Eu não sabia falar gelo. E eu tinha plena convicção de que meu inglês era maravilhoso. Então, nem sempre... Mas você não sabia mesmo ou essa esqueceu? palavra? Ou você esqueceu, ela deu branco? Não, acho que eu esqueci, não. Eu acho que a gente tem uma ideia errada de que a gente tem muito conhecimento do idioma e, na verdade, a gente não tem. Mas isso também não é um empecilho, não, né? de jeito nenhum. Não precisa ter nenhum nível do idioma. Aí eu ia perguntar não isso. Tem, não precisa. Não. Você pode sair do zero e falar, vou fazer intercâmbio para começar a ter contato com a língua. Tem esse intercâmbio também. Demais. Nível básico. Nível 0. Existe o nível 0. Porque eu não sei o todas gelo. As escolas, em inglês. Todas as escolas têm o teste o de nivelamento no primeiro dia de aula. E aí você é nivelado de acordo com o seu nível. E muitas vezes, tanto no nível gramatical quanto no nível de conversação também. Então, eles fazem esse teste justamente para verificar, porque as salas de aula, em sua grande maioria, você vai ser colocado com pessoas que têm o mesmo nível que você, independente da origem. E isso é muito bacana, porque você vai aprender... conexão, né? Com você vai as aprender demais a falar culturas. O idioma com pessoas que têm outro idioma nativo que não é o português. Porque se fosse para a gente aprender a falar ou para praticar a conversação com pessoas que são brasileiras também, era eu tendo o português como língua nativa, vocês também, e a gente aprendendo a falar inglês junto. Mas aquele ali é o mesmo sotaque, os mesmos erros, né? Os mesmos vícios. Mas quando você encontra com um japonês tentando aprender, um coreano tentando aprender, um italiano tentando aprender, aí sim você aprendeu a falar o idioma. Quais os países do mundo você, como especialista na área de intercâmbio, né, desenvolvimento pessoal profissional através dessas experiências, né, de morar fora, indica que hoje é melhor? Porque nos Estados Unidos a gente sabe que você chega na Flórida, você conta como brasileiro e acho que perde-se muito esse desenvolvimento. Mas você está falando melhor para aprender a língua? Para aprender, no caso do inglês, para aprender... Eu sou muito suspeita para falar, mas Canadá. assim, eu gosto muito do Canadá, eu acho o inglês muito puro, mas assim, o inglês britânico eu acho chiquíssimo, sim. né? Então, existem muitas cidades menores. Meu conselho, eu gosto do inusitado. Eu também gosto. Eu iria para umas cidades menores do interior da Inglaterra ou cidades também que fogem desses grandes centros. Quando você comentou que você tem interesse em fazer um voluntariado na África do Sul, é o meu sonho. Sabe aquele... Olha! Vai junto, aquela montanha de gorilas? Vai facilitar essa vida. Sim, aquela história maravilhosa. Para conhecer essa montanha de gorilas. Nossa, é maravilhoso. Sou louca para conhecer isso. E eu ainda vou. Eu lembro de um filme que eu assisti que era sobre a vida dela, dessa... Jane Goodall. Olha só. Jane Goodall. Nossa. Eu sou assinante da newsletter dela. Que legal. É super interessante. Que legal. E quando ela soltou aquele chimpanzé, você lembra? Sim. Isso é lindo. Reconectou ele ao habitat, né? Que o animal sente, né? Falando nisso também, nós somos ponto de coleta da ONG Cão Viver, no sábado. Então, peraí. Então, no sábado, no Expo Intercâmbio, Sim. as pessoas que forem lá participar podem levar alguma doação para os cães, para a ONG. Que é um trabalho belíssimo, né? Que tipo de doação? Ração, material de limpeza, porque a gente tem essa ideia errada também de que uma ONG de resgate animal só precisa de ração e, sei lá, às vezes um medicamento ou um tapetinho higiênico, e não é. Eles têm que limpar aquilo tudo ali. Então pode levar material de Pode higiene, levar material de limpeza, Ótimo. pode. Eu conversei com eles e ela me disse que esse tipo de doação é super bem-vindo também, porque são voluntários, Então, peraí, né? então para a pessoa participar, o visitante que se interessa
interessar pela feira de sábado agora, ela se inscreve no Simpla ou no site de vocês, o expointercâmbio.com.br. Só .com, perdão. .com, tá. Então, expointercâmbio.com. E leva um material de limpeza, se quiser, se ou puder. um tapetinho, higiênico para o cão, uma ração. Sim. A gente vai ter um voluntário da ONG lá recebendo essas doações. Ótimo. Uhum. E por que a gente faz isso? Porque nem sempre essas ONGs têm tanta exposição. E como a gente tem a exposição na mídia para divulgar um intercâmbio, por que não levar quem é menos favorecido junto? Claro. Então, a gente, tem a feira no sábado, mas se você puder ajudar essa pessoa aqui que está precisando, vamos junto, né? Agora, sim, queria te perguntar quais são as qualidades, as características que uma pessoa que gostaria de realizar o sonho do intercâmbio, ela precisaria ter, assim, de uma forma mais resumida. Flexibilidade é a palavra-chave, porque nem sempre o outro tá errado ou o seu tá errado. É você se adaptar àquilo ali. Tem pessoas que, por exemplo, moram em cidades super quentes aqui no Brasil, que estão acostumadas a tomar 2, 3 banhos por dia, chegam no Canadá, por exemplo. Eu falo muito do Canadá porque eu morei lá por muito tempo, né? Então, eu acabo voltando nisso. Claro. Não só morou como você é cidadã canadense também, né? Que depois eu quero que você explique também, mas... Pode terminar seu raciocínio. E a primeira vez que eu cheguei lá, eu fiquei numa casa de família e ela me disse, você só pode tomar um banho por dia de 5 minutos. Nossa, e eu ainda pensava assim, como é que eu vou lavar o cabelo? Adaptação. E deu. E dava pra lavar o cabelo? Seu Faz o cabelo teste grande? Dava. Depois você testa. 2 shampoos e um condicionador. Não, mas aí você vai pra um. E uma máscara pra finalizar. O condicionador você pula. É um shampoo e uma máscara. Prática. Um pouquinho de shampoo rapidinho. Não, mas... Você sai daqui já tá limpando. Gente, mas aí não dá pra falar com jeitinho, falar assim, mas se eu quiser, talvez. Se eu fizer um exercício... Não, sim, tudo é negociável. Você pode... Foi o que eu fiz. Eu falei, olha, eu lavo o cabelo um dia sim, um dia não. Será que no dia que eu tiver que lavar o cabelo eu posso demorar 7 minutos, 8? Não tem problema. Mas ela fazia eu secar a banheira. Mas isso tudo te fortalece. Gente, mas isso a adaptação. Também. Maravilhoso. Sim. Aqueles meninos mimados que nunca lavaram um copo em casa. E você já teve o contrário? Já recebeu pessoas de fora na sua casa? Quando eu era adolescente, a gente recebeu uns 6 intercambistas na minha casa, aqui em Belo Horizonte. E agora, por acaso, eu vou receber uma eslovaca aqui, em agosto. Além do inglês, você fala outro idioma, Cristina? Eu engano no espanhol. Quando tem que fazer teste, na Disney eu fiz esse teste, você é fluente em espanhol? Lá fui eu e fiz, nota 10. Aí eu apareci aqui, ó, que falava inglês e espanhol. Mas eu acho que todo mundo, né? A gente tem uma certa facilidade para falar espanhol. É uma língua latina, e né? além da mas flexibilidade, a gente entende buelo, mais. você fala buelo? Não, de bolo? Não. Eu já falei, Coca-Cola. Coca-Cola é muito bom. Onde tomava Coca-Cola? É muito bom Coca-Cola. Adorei. Eu dou umas ganas. Cristina, além da flexibilidade, quais são outras características? Você vai ser resiliente, você vai aprender com os seus erros também, de não achar que você é o centro do mundo, que existem outras pessoas, outras culturas principalmente. Isso te faz uma pessoa, assim, que até em processos seletivos você sai na frente. Se tem 2 pessoas com um currículo muito parecido, quem já fez intercâmbio é o contratado. É mesmo? Isso eu falo com muita experiência. Porque é o quê? A resolução de problema, é a desenvoltura, é você lidar com outras culturas de forma muito natural. Isso que você falou é muito importante mesmo. Eu tenho um amigo que ele é headhunter e ele estava exatamente comentando este ponto e o ponto de luta, por exemplo, aquela pessoa que, por exemplo, tem uma faixa preta de um taekwondo, do jiu-jitsu. Isso conta, né? Também. Conta. Na hora que você está no currículo. Tecnicamente, você é idêntico ao outro, passou na prova igual, tirou 10, o outro 10 também. Eles vão ter que fazer uma escolha. E aí vai pelo comportamento. Eles não te conhecem 100%, mas vê lá. Ó, esse aqui tem uma faixa preta de taekwondo, esse aqui morou intercâmbio fora. Eles vão pesar isso. Interessante. Vão pesar. E aí, nesse raciocínio, desculpa, nesse raciocínio, qual que é o peso que um intercâmbio pode ter, tanto quanto na carreira em si das pessoas? O que você acha que agrega? Muito. Hoje em dia, quem tem até acho que isso muito depois da pandemia. Hoje você consegue trabalhar de forma remota para qualquer empresa do mundo. E conversando com outras pessoas que estão em outras partes do mundo, mas falando um idioma único ali da empresa, que pode ser o inglês, o alemão, etc.
Mas como é que você consegue isso? É falando muito bem aquele idioma. E aí você lidar com o outro, sabe? É você ver o outro como se fosse o seu semelhante, não alguém que é inferior ou superior a você. E isso é divisor de águas em carreiras, assim. Eu falo até por experiência própria. Eu, super nova, eu estava no primeiro período da faculdade aqui em Belo Horizonte, eu fui contratada para trabalhar na American Airlines, e eu lembro que no dia, eles estavam iniciando as operações aqui. No dia que eu fui fazer a entrevista, tinha uma pessoa do meu lado, ela falava 5 idiomas, super experiente. Eu devia ter o quê? 19, 20 anos. E eu saí de lá e falei, nunca eles vão me chamar. Sim. Mas eu tinha voltado do intercâmbio. Eu fui contratada, ela Olha não foi. só. Talvez outras habilidades também, né? Não é só o falar 5 idiomas, né? Às vezes a parte de comunicação. Aquilo ali, pra mim, eu saí de lá arrasada. Eu falei, ela vai conseguir, porque eles estão buscando isso. É alguém ali que consiga se comunicar em outros idiomas. E eu... Pois é, Mas o meu era, além do idioma, eu tinha o intercâmbio no currículo. Então, eu acho que... E meus filhos, os dois. Eu tenho 2 filhos. Eles têm 17 e 21. São iguaizinhos a mim. Eles voltam de um intercâmbio, já estão pensando para onde é que vão. E o custo? Hoje é acessível Super a uma acessível. Classe média? Super. Do que tem era programas. antigamente. Porque antigamente a gente sabe que era muito restrito. Ou você tinha um Rotary, que você tinha que já ter, né, saber um pouco o idioma para poder ser selecionado. Não era aquela pessoa que chegou sem nada, né, não sabendo nada, ela não era selecionada. Mas se for Como pensar, que é hoje em hoje? dia, toda escola aqui é bilíngue. O brasileiro, adolescente, ele chega no país do intercâmbio dele já meio que fluente no idioma. É muito bonito de ver. E antigamente não era assim. Então, hoje, até as escolas de inglês no exterior, elas têm componentes que fogem do inglês tradicional. Tipo, inteligência artificial, empreendedorismo, marketing. Porque um pai, uma mãe aqui, você que é mãe, você chega e fala assim, mas meu filho vai aprender inglês, vai melhorar o inglês? Ele já sabe falar, né? Então, assim, isso, hoje em dia... Existem custos para todos os tipos de programa. Para quem não tem condição financeira elevada e para quem tem. Tem para todo tipo, de verdade. Tem os mesmo. intercâmbios que a pessoa pode ir trabalhar também? Tem demais. Os de trabalho. Estudo e trabalho. E estudo? Existe estudo e trabalho. E que tipo de trabalho, Cristina? Todo tipo. Agora, é muito... O que é todo tipo? É uma assim? fantasia você imaginar que você vai chegar num país e que eles vão te contratar como jornalista de cara. Não vai. Até porque você vai, tem um caminhar antes regras disso. de conselho, de classe, Até sindicato. Confiança, né? Mesmo. Então, existe um caminho antes disso. Agora, quando eu fui para o Canadá, eu fui com o mesmo emprego que eu tinha aqui. Então, existem histórias e histórias. Mas você foi transferida pela Eu empresa? que me transferi. Você que se transferiu. Não, mas a empresa que você trabalhava, ela tinha sede lá. Assim. Ela é lá. Ela é de lá. É, de lá. Tá. Então, A empresa é de lá. Foi E diferente. como é que você conseguiu a cidadania? Que eu tô curiosa aqui. Eu imigrei através do estudo e o Canadá, antigamente, as regras eram, você estudava por 1 ou 2 anos e conseguia o PGWP, que é o Postgrad Work Permit, que é um visto de trabalho. Você tinha que mostrar que você tinha 1 ano de experiência no país, depois desse processo Mas essa todo. regra já mudou há muito tempo, né? Mudou. Tá tudo super diferente agora. As pessoas Mais têm difícil, acesso ao né? PGWP, agora eles limitaram. Acho que tudo é uma questão de adaptação, as coisas vão lentamente voltando ao normal. Mas quando eu imigrei... Mas dá pra casar há com um uns canadense, Lu, 7 sabe? Tu casa na Lu. É. A cara dela já roubei o neozelandês, pra onde você quer ir? Que ela não aconselhou tanto. Não, eu falei depois que sim, eu gostei. Depois ela aconselhou. Depois os bastidores não vão saber por quê. Mas e aí? Aí você estava contando dessas regras, né, que mudaram. Aí você é elegível a aplicar para residência permanente. Inicia-se na residência permanente, depois você tem que ficar 3 anos em 5 anos fisicamente no país. E aí o meu até demorou um pouco mais, porque eu viajava muito a trabalho aqui para o Brasil. Então você voltava. E aí eu vinha para cá, ficava Aí um mês aqui. Eu quebrava perdi o um mês ali que eu já poderia estar avançando nessa conta, né? E como você tem a cidadania, os seus filhos também têm direito na sequência ou tem que fazer o processo? Não tem que fazer não, tem. Eles têm também. Eles têm. Tem. Agora Bruno, na verdade, tem 3 passaportes, né? O meu mais velho. Cristina, e durante...
logo quando você, assim, qual é a idade que você começou a fazer, ficou fazendo um intercâmbio com eles pequenos? Você continuou normalmente? O Como é que é? Bruno fez o primeiro intercâmbio, ele tinha 15 anos. Só que antes a gente já tinha viajado umas viagens de Não, turismo. Não. Você. Eu com eles? Não, Você eu. só. Não, eu Não, trabalhava não teve. com isso, mas eu não era intercâmbio que eu fazia. Às vezes eu levava grupo, ficava em Vancouver um mês e voltava. É um intercâmbio, mas eu estava lá a trabalho. Entendi. E aí eu deixava eles um mês, aí eles iam crescendo, eu ficava 6 semanas, mas 6 semanas longe dos filhos? é. E como é que era essa Não adaptação? é fácil, não. É difícil. Quem tomava conta dos seus pais? Meu ex-marido. Que ficava com eles. Mas era trabalho, a gente conversava todos os dias e claro. tudo. Hoje em dia já é bem mais tranquilo, assim. Quando eu tenho que fazer alguma feira fora, quando eu tenho que viajar, que é frequente, e se eles têm disponibilidade, eles vão comigo. Maravilha. E coloco pra trabalhar, coloca a camiseta e vai, resolve aqui, não sei o quê. E tão que tão. E pessoalmente, qual que mais tocou, assim, que você mais se identificou, que você realmente acredita que cresceu, que foi, assim, um ganho para sua vida de verdade? Qual o intercâmbio? Eu vou falar de um pós-intercâmbio que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Quando a gente retorna do intercâmbio do Rotary, que é incrível, que foi o que eu fiz, tá? O high school, né? Eles tinham a Sociedade Brasileira de Reabilitação, sabe ali perto do Minas? AMR, Associação Mineira de Reabilitação. Eu sou embaixadora de lá. Isso. Teve uma época que nós, como ex-intercambistas do Rotary, nós fomos chamados, né? Porque é meio que uma ação social, você retribui. E para fazer a tradução, porque tinha uma equipe de médicos da Índia que estava aqui para poder fazer uma nova técnica de pernas mecânicas para as pessoas de lá. Gente que nunca andou, eu vi andar pela primeira vez. Nossa, Gente, Quem fazia a tradução era a gente. Tipo, a gente ali, 19, 20 anos. Então você... E a gente com os indianos, os médicos, você viu uma e realidade com os muito pacientes diferente, aqui. Né? E aí faz todo o molde da perna, volta daqui a 2 dias. Mas muita gente. Nossa. Que Então foi marcante. Foi demais, marcante e demais. compensador e te preencheu, né? De uma certa forma. E morando nesses países que você morou, alguma frustração? Ou algo que deu errado Ou algo demais. que deu errado né? demais, que você não recomenda, Ou que então você faria que foi diferente, né? Para que foi diferente. Que foi muito diferente. Que te impactou, que você ficou difícil de... O Iraque foi muito diferente. A minha mãe não podia sair de calça, jeans. A gente sempre tinha que sair com uma pessoa que eles falavam que era motorista, mas era uma pessoa meio que pra cuidar. No Iraque, a sua mãe morou com você? Não, todo mundo, a família. família. Você tinha foi quantos acompanhando anos? seu Na guerra pai? Irã-Iraque. Meu Deus. Durante a guerra ainda? Foi. Guerra Irã-Iraque. Então Não, a gente acordava assim, tinha explosão de bombas assim no horizonte. A gente via E isso. por que foi mesmo o motivo? Meu pai, engenheiro, foi construir uma estrada. Sim. E a gente ficou lá 1 ano. Então, Não, uma e levou a experiência- família, né? Isso eu lembro nitidamente, assim. Minha mãe fazia coalhada, era uma casa pequenininha, meio que um container, Nossa, assim. isso daí foi uns bem 3 diferente. containers. Foi. Ô, Cristina, e as amizades? Por exemplo, morar no Iraque, é possível fazer uma amizade e ter um amigo iraquiano? Eu não tive, porque Iraquiano, eu era muito é isso nova. mesmo, né? Mas eu tenho amiga iraquiana, mas isso em função do Canadá. Foi meu aniversário há pouco tempo. Eu recebo felicitações, né? Parabéns dos 4 cantos do mundo. Em vários idiomas. E é lindo. Ou eles escrevem todos Da em Nova inglês. Zelândia, Todos em inglês, né? senhorinha que era minha amiga na Nova Zelândia. Sabe assim? Você fala, gente, isso... Se eu precisar voltar lá, ou se ela vier até aqui, a primeira pessoa que ela vai encontrar no aeroporto vai ser eu. E recebendo de braços abertos, sabe? Isso é muito legal. E os gratificante. seus novos projetos, assim, de intercâmbio, você já tem em mente, assim, quais? Que você pode contar pra gente? Olha, eu quero fazer esse voluntariado da África do Sul. Esse é o meu primeiro, assim. Eu tenho muito interesse em ir pra Malta também. E eu Malta queria... tá bombando, né? O que tá Malta tá atraindo o bombando. pessoal Acho que lá? Custo e clima. Nossa, tem muito Mas lá brasileiro seria- já Não lá. a necessidade Qual o de objetivo? visto. Não, Maior. eu não queria... Não precisa do visto para ficar lá Eu estudando? imagino que não. Eu acho que qualquer viagem. Eu
Eu tenho, assim, hoje... Eu não sei se de repente acontece até com vocês também, de quando a gente não tem uma viagem marcada, a gente fica, nossa, aí você marca Eu sou qualquer assim, coisinha. mas passei para Eu tenho umas Sim, 4 viagens agendadas para agora. Eu nunca fiz, então assim, estou com vontade de fazer assim, na idade que eu estou hoje, para aprender o inglês mesmo, Eu acho que vai aperfeiçoar. ser ótimo as oportunidades que os expositores vão te apresentar na feira no sábado. São inúmeras, inúmeras. Tem assim, você vai ficar encantada e você vai sair de lá indecisa. fazer assim um aporte financeiro de um ano antes, vai guardando esse dinheiro. Tudo com planejamento. Você pode. Isso que eu queria saber. As agências ajudam nesse processo? Demais. As agências conseguem fazer O que as parcelados. agências de intercâmbio fazem? Vamos lá. Explica passo a passo para quem nunca, né? Quem está aí nos escutando e tem o sonho de fazer. Tá. Mas não sabe por onde começar. Primeiro ir na feira, né? Assim, as pessoas têm a ideia errada de que contratando-se um intercâmbio através de uma agência de intercâmbio vai ser mais caro e não vai. Isso é uma fake news. Não existe isso. Vai dar até mais segurança, respaldo, muito mais né? segurança. Do que ficar solto, né? Muito mais segurança, porque ela consegue te oferecer ali coisas que as escolas não conseguem, como passagem aérea. As escolas normalmente têm seguro-saúde, mas passagem aérea não tem, ou auxiliar no processo do visto. Isso a escola não consegue fazer, a agência tem. Eles têm uma gama infinita de opções. A escola é limitada ao que ela tem ali. São agências especializadas em fazer intercâmbio. todas credenciadas à Belta. Todas nacional. São credenciadas à Belta, que E é a Associação Brasileira de E a gente Agências tem a de impressão Intercâmbio. que ela vai englobar todo o processo, né? Tudo. E aí ela faz uma reunião para embarque, ela cuida de você enquanto você está lá. Se acontece alguma coisa, ela está ali para te dar um suporte. Você tem um contato, né, físico, tudo, assim, né? Que você pode ligar, um telefone, uma pessoa que, né, vai falar assim, vou resolver para você, né? Ela consegue, inclusive, fazer formas de pagamento que a escola não conseguiria. Você pode pagar em 12 vezes sem juros no cartão. Se você for fazer direto no cartão com uma escola, você vai pagar de uma única vez. Ela consegue... ela está muito acostumada com o que pode ter dado errado ou pode ter dado muito certo com outros ex-intercambistas. Então, ela já prevê aquilo dali. Quando você chega lá, ela já fala, esse aqui é o mapa do metrô, você vai morar nessa casa, essa região é ótima. Se você está fazendo isso meio que sozinha... É muito mais difícil, com certeza, é mais difícil. Né? Ou seja, ela te entrega um planejamento organizadinho. Completo. E fica te acompanhando. E te acompanha. Por exemplo, você chega lá, tem uma pessoa para te receber, tem uma pessoa para te levar até a sua acomodação. Isso tudo quem contrata é a agência de intercâmbio. Não que não seja possível fazer diretamente com a instituição, mas não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu acho que a questão da segurança seria fundamental, né? Sim. Nesse caso. Eu ficaria mais segura. Sim. E, Cristina, deixa uma outra dúvida. A pessoa sai daqui do Brasil, por exemplo, vai fazer um intercâmbio, ela pode optar por morar na casa de família e na escola? Tem as duas opções? Na residência estudantil. Existem diversos tipos de residências tipos estudantis? de acomodação. Quais são elas? Tem a residência estudantil, existe também essa forma do apartamento privativo, existe as casas de família, existem as casas compartilhadas de estudantes. Vai depender também. do investimento que ela Vai quer, depender né? do Vamos supor que investimento. aquele adolescente vai e vai ficar dentro da casa de família, mas não se adapta àquela família. É só conversar na escola. Aí conversa e tem a troca? A troca acontece Existe. durante? Acontece. E é comum acontecer isto? Não muito, porque a gente faz um detalhamento do perfil do aluno e tenta colocar numa família que a gente sabe que encaixa. Porque, às vezes, uma família que é muito boa para um aluno brasileiro, ela pode não funcionar para um aluno que é oriental. Claro. Ele é mais Outros reservado, hábitos, o né? brasileiro, o latino, ele gosta mais de conversar. Então, isso vai muito também do que... Não é que a família é ruim, ela não funcionou ali Não naquele... adequou. Existe todo um processo de entrevista, de entender a família e o adolescente, por exemplo, que vai, não é isso? Sim. Demais. E assim, claro, existem Um as processo de possibilidades... pesquisa mesmo, que vocês Não, aprofundam é um questionário ali que você tá. responde, eu gosto de animais de estimação, ou então não me importa de ter crianças em casa, mais ou menos não isso. fumo, Agora, né? Por exemplo, pessoa que não fuma, como é que você coloca dentro de um ambiente que alguém fuma? Também tem esses detalhes. Tem. E aí, assim... Você pode escolher. Você pode...
colocar ali... Informar. né? Não necessariamente, claro que a escola faz de tudo para poder corresponder às suas expectativas, Mas, por exemplo, e normalmente exemplo. consegue. Eu, por exemplo, sou alérgica a cigarro. Eu nunca Não poderia, vai ter, então. Não vai de ter. jeito nenhum, ir para o intercâmbio e ter a possibilidade de ficar numa casa de família que alguém fumasse. Aí isso vira uma regra? Vira, isso aí vira. Ah, legal. Ou então, não posso com glúten, com lactose também. Sou vegetariana, a gente coloca numa família que vai te entregar esse tipo de alimentação. Isso sim. Cristina, agora que a gente está chegando ao fim, eu gostaria que você falasse, né, desse dicas para pessoas que ainda não foram e que poderiam se lançar nessa oportunidade do intercâmbio. Eu acho que às vezes as pessoas têm uma ideia um pouco errada do que pode ser um intercâmbio. Por isso é que a gente traz a feira, que você consegue todo tipo de informação ali. Só tenho... Então, minha dica é informe-se e não deixe de fazer, porque é um divisor de águas na vida da pessoa. Normalmente, quando ela faz um primeiro intercâmbio, ela já planeja o próximo, o outro e o outro. E são todos riquíssimos, assim, em termos culturais, tanto de aprendizado pessoal quanto profissional também, das pessoas que você tem contato, das pessoas que você conhece. Então, assim, eu posso ficar 15 dias? Tem. Quero ficar não sei o quê, tenho tanto de dinheiro? Tem. Não sei o quê. Tem tudo. Sim. Às vezes, uma viagem de turismo custa mais caro do que um intercâmbio. E o intercâmbio é transformador, porque você vai viver como um local. Sim. E o turismo nem sempre, né? Pela sua experiência, o que você recomenda de tempo? O que é mais, em termos de tempo mesmo, de ficar num país para quem quer realmente aprender o idioma? Para aprender do nada? Aprender do nada. Não, 6 meses. 6 meses é o mínimo. 6 meses no mínimo. No mínimo. Agora, se a pessoa já fala um pouco, só tem disponibilidade de ficar um mês, que vá por um mês. Sim, e não se deixe pode de ficar ir, por né? 3 Como meses, você vai ser falou. maravilhoso. Fique por 3. Assim, as escolas no Canadá, elas recebem muito alunos que vão pro Summer Camp. Eles ficam lá, vamos colocar o Winter Camp, que é o nossas férias de inverno daqui, no verão pra gente. Verão nosso. Tem pessoas que ficam as 4 semanas junto com o restante do grupo. Que é dezembro e janeiro nosso aqui, né? E aí, essas pessoas que têm disponibilidade de ficar mais tempo, elas ficam mais tempo. Já ficaram ali 4 semanas com o restante do grupo, esse pessoal todo volta para o Brasil e ela continua ali. Porque ela tem disponibilidade de ficar 8 semanas que seja, sabe? Podendo ficar. Dentro do seu dia a dia, da sua experiência com os intercambistas, alguma história marcante de algum intercambista, por exemplo, que ou casou e ficou por lá, ou não quis voltar e o pai teve que buscar, ou é idoso e resolveu fazer na terceira idade? Tem alguma história assim? Hoje em dia existe um movimento muito grande de pessoas que já estão na terceira idade querendo fazer intercâmbio. E tem algum caso na sua história, assim, né, que você conhece, ou das agências que vão estar lá no Expo Intercâmbio? Tem. Inclusive, a gente estava em Vitória há 2 semanas. Isso foi matéria de jornal impresso. Intercâmbio a partir dos 40. Nem achei que isso era terceira idade, né? 40? 40. Então, nos 50 mais, 50 mais também, né? Aqui do nosso lado, nós estamos Mas isso foi matéria ali. Porque é uma época da vida que você já está com tudo organizado. Sim. Se você consegue se organizar... Diz que é maturidade, né? Então tá bom. Ou se não está organizando. Não, você tem ali a segurança financeira e você tem a disponibilidade de tempo, que é principal. Porque às vezes a gente entra num looping de trabalho, filho. E é um tempo Outras que a gente tira pra gente, assim, é muito bom. Eu normalmente faço férias, né? Faz férias. Gente, eu não sabia que esse programa ia aqui. Fazer umas férias de 30 dias estudando, né? Não sabia que esse programa ia me instigar tanto. Ih, perdi a minha apresentadora e minha colega de bancada. Já vi tudo, Cristina. Já tô aqui. Nossa, tô pensando nas possibilidades. Mas olha que bacana. Você tem filhos? Tem, mas já tá maior. Então, vai imagina 21. agora. E ele mora com você? Mora, mas não vai morar mais. Eu tenho um de 21 também. No caminho. Eu tenho um de 21 também. Mas você imagina, eu normalmente passo o verão em Toronto a trabalho todo ano. Chato, né? É um trabalho que é super cansativo, mas eu amo. Mas é porque, se eu quiser jantar pipoca, é isso que eu vou fazer. Eu não tenho não existe eu que controlo tudo ali. E isso é muito bom, esse tempo pra gente, sabe? Eu quero... O tempo é seu, né? Você decide o que você faz com ele. 100%. É meu.
Tá, eu já tô convencida. Por mais que eu eu esteja... já estou ganhou uma cliente, convencida. tá vendo? Por mais que eu esteja lá Só que você criou um trabalho... problema pra mim, você tá vendo? imagina. Você vem apresentar aqui comigo? Então, ô Lu, tem outra Então, tá coisa. vendo? Tem outra coisa que é super importante nisso tudo. A maioria das pessoas que vai sozinha, igual você vai. Aham. Então você vai chegar lá em Roma para fazer um curso de italiano, vai ter o senhorzinho da Bulgária que foi lá com a mesma intenção, vai ter o britânico que tá lá no mesmo, entendeu? Uhum. Entendi Então, demais. todo mundo aqui. se Mas une. os melhores Demais. lugares, eu vou voltar nessa pergunta, são os interiores, então. Pra poder... Não, isso é na minha, pra- eu hoje prefiro, mas para quem nunca fez, é interessante para cidades enormes, É. claro. E assim, eu sou completamente apaixonada por Toronto, é como se fosse a minha segunda casa, que foi o lugar que eu mais morei fora do Brasil, o maior período, né, de tempo. E é a maior cidade do Canadá. E é incrível, o sistema de saúde funciona, o sistema de saúde não, as pessoas até criticam um pouco isso. Para mim, funcionou sempre. Mas o sistema de transporte público funciona. O que você Segurança. sentiu mais à vontade? Em deixar meus filhos, que na época eu tinha 7 e 11 anos, irem a pé para a escola sozinhos. Eu ficava em pé na então porta da foi, casa, né? vendo os dois indo assim de bicicleta. Olha. Aquilo, eu ficava Sim. emocionada, meus olhos enchiam de água. Dessa segurança, Porque a assim. gente não tem aqui, né? Às Cristina vezes não e consegue. Flávia, o programa está chegando ao fim. Amiga, você vai ter que avisar. E eu vou Meu Deus do céu, você vai ler ler a poesia. uma poesia que eu achei aqui, que eu acho que vai encaixar muito no tema, e depois a Flávia vai dar os recadinhos aqui. Ela chama Soneto de Viagem. Se eu posso mover, minha intenção é fazer. O que molda a realidade mostra a oportunidade. Se eu posso me curar, o limite não é potência. Se a cada dia eu melhorar, chego perto da essência. Que bom que tem caminho. Uso a vontade e a coragem, mesmo que eu trilhe sozinho. Sem tirar vantagem da essência, estou pertinho, que dá frutos à viagem. Igor Santos. Oh, legal. Né? Muito bom, Cristina. A gente agradece. Tchau. Sucesso na feira muito sábado. obrigada. Se vocês puderem, por favor, Com certeza Venham estarei por lá. presente. Já está na agenda. vai ser muito Eu Ah, vou eu levar a vou Lu lá, vou comigo. ficar Vamos, lá. né, Lu? Vai Nós ser vamos muito fechar Tem esse bacana. todas as intercâmbio lá. possibilidades. Muito obrigada. Você Obrigada quer a deixar algum vocês. recadinho para quem O está seu nos Instagram, assistindo? Instagram da Claro, empresa. sim. O Instagram é Expo Intercâmbio. A feira acontece no sábado, dia 26, no Minas Centro, entrada pela rua Guajajaras. Porque não é aquele que o Minas Centro, normalmente as pessoas entram pela Augusto de Lima. Esse não, entrada pela rua Guajajaras. São mais de 20 expositores, entrada gratuita. Somos ponto de coleta da ONG Cão Viver. Então, se você tiver alguma doação, até de material de limpeza também, eles estão aceitando tudo, que é uma ONG de defesa animal. São programas de intercâmbio para todas as idades, todos os destinos, todas as durações, o que é muito bom, uma feira muito democrática. E nós teremos 5 agências de intercâmbio locais conosco no dia, que são a Gap Consulting, a Central de Estudantes, CI, Experimento e STB. Então, ou seja, mesmo que a gente não tenha o expositor ali do programa que você tem vontade de fazer, a agência de intercâmbio vai ter. Obrigada. Maravilhoso. Muito Cristina, obrigada. muito pela obrigada. presença Obrigada a vocês. sempre. Viu? E Obrigada sucesso aí pelo- sempre. Obrigada, Viu? muito Conhecimento obrigada. passado aqui sobre Imagina, intercâmbio. Obrigada a vocês. E até a E próxima. até a né? próxima. E para você que nos segue, Beijo. nos curte, nos escuta de onde quiser, com quem quiser, a hora que quiser, continue aí ligado, compartilhe, passe esse programa para frente, que a gente vai agradecer. Um beijo para todos e aos nossos Beijo. apoiadores oficiais. Tchau, tchau. Beijo.